Aos amores perdidos ou desencontrados de outras vidas, é dada uma nova chance ao se beijarem sob um eclipse lunar naquele lugar. Oh yeah! Voltei! Espero que vocês não me abandonem, não desistam de mim. Não deu pra fazer a live na semana passada, mas vamos hoje. Tô muito animada. Senti falta de fazer live semana passada, mas o capítulo 3 foi uma delícia. Já soltei o capítulo 4 e vamos lá, vamos começar a conversar. Eu vou falando porque as pessoas vão entrando e esse vídeo fica gravado também. Hoje o barulho aqui em volta tá naquele nível dos meus vizinhos barulhentos, mas nós vamos continuar fazendo. Os brincos maravilhosos, mais um dos brincos maravilhosos que eu ganhei da Dona Biju. E hoje eu fiz essa maquiagem especial porque o capítulo 4 fala sobre uma máscara negra e eu quis fazer uma graça. Provavelmente eu acabe esse vídeo toda borrada, mas o que vale é a intenção, né? E tem uma musiquinha de fundo que eu queria ver se funciona ou não. Se não funcionar, na próxima eu tiro, ou se começar a incomodar vocês, vão me falando que eu tiro também. Quem for entrando, me falem se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se vocês estão escutando bem, se a música tá atrapalhando. E é isso. Hoje eu postei um directcast, o segundo, na verdade, né? E tem um monte de conversas que vão virar directcast, mas eu não consegui produzir ainda, porque as conversas ficam picadas, né? Eu tenho que fazer uma edição da conversa pra virar o directcast. Então tem algumas conversas que vão virar. Eu não coloco isso sem avisar pra pessoa, tá, gente? A pessoa que conversa comigo, eu aviso que vai virar um directcast, que vai sair. E é isso. Hoje eu vim fazer uma homenagem à Musa, porque eu estou com saudades delas, de todas elas, né? Da Musa, da Capitu e da Angelina, porque no momento eu consegui fazer gravar série. Gente, esse final de ano é uma loucura. Muitas festas, vocês veem meus stories, né, que eu trabalho nos finais de semana com festas, então tá uma correria, porque todo mundo querendo fazer as festas que foram adiadas, então é isso. Mas vamos lá que aqui o foco é a história que a gente está escrevendo. Volto a repetir, a intenção da live é a gente se aproximar e conversar, mas eu sei que muitas vezes não dá para as pessoas assistirem ao vivo, e a segunda intenção é deixar gravado. Por isso que no início eu tento começar logo falando alguma coisa pra, na hora que a pessoa começar assistindo gravado, não ficar aquela enrolação de início de live. Estou um pouquinho acelerada porque estava sentindo falta de vocês. E vamos conversar. Nós vamos recapitular toda a história, lá do prólogo até o 4º capítulo, mas nós vamos aprofundar mesmo no capítulo 3 e 4. Vamos dar essa recapitulada porque a gente vai meio que esquecendo, porque é uma leitura uma história que a gente vai ouvindo por semana e aí a gente acaba se perdendo. Algumas pessoas disseram que ficaram confusas, que se perderam, porque é muita confusão, mas é isso mesmo, a gente confunde para depois explicar. Essa é a intenção, é isso mesmo, tá, gente? Então vamos lá. O prólogo começa com uma cena vista de cima. Vem olhando de cima, a gente vem olhando... Ei, Lívia! A gente vem assistindo uma cena de cima de uma pessoa que está numa estação com sua bagagem, vendo as pessoas passando e não pega o trem, ela tá vendo o trem ali. Essa é a primeira, a gente não sabe quem é essa pessoa, nem quanto tempo ela tá ali, nem o que ela tá fazendo ali. A gente só sabe que aquela pessoa tá ali parada, olhando o trem indo embora. Essa é a cena do prólogo. Bem-vinda, Lívia. Obrigada por estar aqui. Eu tô recapitulando a história desde o prólogo para fazer pra gente relembrar, né? E aí poder conversar sobre o capítulo 3 e o 4. Então, prólogo. Ei, Marcélia! O prólogo é essa cena vista de cima, em que nós não sabemos quem é que está ali parado na estação. No capítulo 1, a gente começa a falar sobre os silêncios e os barulhos, e como o silêncio é ensurdecedor. E aí nós somos levados a conhecer... Eu vou tirar o som então, só um minutinho. Ficou melhor? Era só um testezinho que eu queria fazer, mas se estava atrapalhando eu não vou usar mais. Obrigada, Lívia. Ei, Andresa!
Tá melhor o som, Lívia? Ficou melhor? Me falem aí se tá melhor o som, se tá baixo ainda. Ah, então tá bom. Então não vou usar mais. Queria fazer uma gracinha, mas não deu certo. Então, no capítulo 1, nós somos apresentados a uma senhora que está ali tocando o piano repetidamente uma música. Ela vê suas rugas pelo reflexo do piano e ela tá ali naquela casa escura, eis naquela casa escura em que ela que só entra. Aí eu tô, olha só, hoje eu vim em homenagem à Musa, porque eu tô com saudade dela, tô com saudade de todas elas, com uma máscara negra, por causa do quarto capítulo, quis fazer uma gracinha, e com os brincos da Dona Biju. Tô maravilhosa, né? Eu não sei se eu vou chegar inteira até o final, que eu acho que vai borrar tudo isso aqui, mas o que vale é a intenção. Então, no capítulo 1, nós somos apresentados a velha senhora que está ali tocando o piano, aquela música repetida, numa casa escura que só entra a luz por uma janela que está ali a cortina entreaberta, e alguém bate a porta daquela senhora, que é a pergunta, quem bateu a porta? Isso é a porta 1. Alguém, obrigada. A porta 1. A velha está ali na casa dela, alguém bate a porta, ela vai para atender aquela porta. Aí nós vamos ao capítulo 2. No capítulo 2, a Luísa, aí é o capítulo prólogo, nós não sabemos quem é. Capítulo 1 é a velha senhora, que vai atender a porta. E no capítulo 2, somos apresentados a Luísa. Luísa está batendo ali numa porta, ela fez uma viagem, saiu de uma outra vida, deixou uma vida para trás, fez uma viagem de trem também, chegou naquela cidade toda feliz, animada, e foi bater numa porta também, que não é, agora nós já sabemos, que não é a porta em que a velha estava do outro lado lá esperando. Luísa bate naquela porta e quem atende é Otto. Otto preparou aquela casa e, para receber a Luísa, Luísa entra toda feliz e vai da felicidade à decepção quando ele diz que não pode ficar ali com ela. Então, nesse capítulo, nós temos a metáfora da casa, que é como a Luísa vê o amor, como ela relaciona o amor, ela relaciona o amor a como a gente cuida da casa. A metáfora das flores, né, que ela deixou aquele vaso com flores mortas no centro da casa, em que e o Otto deixou ela lá sozinha, vale ressaltar isso, que os ranços foram instaurados pro Otto a partir desse momento, que ele abandonou Luísa. Então, tem essa metáfora das flores que ela deixa ali, da florzinha que vem até o pé dela, naquele jardim florido, como boas-vindas. E é isso, no capítulo 2. Então, nós chegamos ao capítulo 3, que foi o capítulo que nós não conversamos, porque eu não pude fazer a live. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 3 e 4. No capítulo 3, nós temos Malu numa porta. E aí sim, Malu está na porta em que a velha senhora vai abrir. Então, nós temos duas portas aí. A porta, vamos agora esclarecer essa confusão de portas definitivamente, eu prometo. Na porta 1, do lado de dentro, está a velha senhora. Do lado de fora está Malu, que foi convidada pela velha senhora para estar ali. A porta 1. Na porta 2, do lado de fora está Luísa e do lado de dentro está Otto, certo? São duas portas e as 4 pessoas que estão ali são essas, do lado de dentro e do lado de fora. Encerrado esse mistério, vamos adiante. Bom, encerrado até o momento, né? Não prometo que não vamos ter mais mistérios de portas aí. Então, vamos lá. Então, a velha, você fica rindo. Eu sei que vocês têm vontade de me bater às vezes, mas a minha graça é essa, fazer vocês ficarem curiosos. Por enquanto, o mistério das portas é esse. Os 4 que estão ali dentro e fora da casa. Certo? Esclarecido, né, Gi? Então, no capítulo 3, a velha recebe a Malu. Ela convidou a Malu para estar ali. A gente não sabe o que aconteceu ali naquela estação. A gente sabe que a Malu estava na estação e a velha senhora convidou para ir à casa dela. E Malu foi. E chegando lá, a senhora pediu para que ela contasse a história que veio antes daquele momento dela estar ali parada na estação. O que aconteceu para ela passar? Porque a velha senhora observou a Malu por um tempo. Ela ficou ali parada observando aquela pessoa no meio da estação, que não se movimentava, e
ficou se questionando por que ela estava ali, parada daquele jeito, e a convidou para ir para casa dela, para elas conversarem, para que ela pudesse contar. Malu ficou um pouco resistente em reviver aquilo, né, a história ela não queria, mas achou que era melhor ela se abrir com alguém e sentiu confiança naquela senhora de contar para ela o que aconteceu. Aí é o capítulo 3. E aí vamos falar logo das músicas do capítulo 3. Porque o capítulo 3 foram 2 músicas. E eu não sei se vocês ouviram, mas eu amo essas músicas. Na verdade, todas essas músicas que estão na playlist, para quem não sabe, existe uma playlist no Spotify. E hoje eu até tentei fazer uma gracinha que eu comecei aqui. Coloquei de fundo a música do capítulo 4 tocando, mas fica interferindo, né? Minha voz fica mais baixa do que o som, mesmo no som mínimo. A gente tem uma playlist chamada Parindo uma Escrevedora lá no Spotify com as músicas de cada capítulo. Alguns capítulos tem uma música, outros capítulos tem 2. Então, no capítulo 3 são 2 músicas. E as músicas são, se vocês não escutaram, escutem depois da live e prestem atenção nas letras, né, dessas 2 músicas. E se for possível, depois vocês vão lá e escutem de novo o capítulo, para relacionar com as músicas. A primeira música é uma música de Caetano que chama Oração ao Tempo. E a segunda é uma música de Dana Caymmi que chama Resposta ao Tempo. Ou seja, primeiro se faz uma oração ao tempo e depois se dá uma resposta ao tempo. E essas são as 2 músicas do capítulo 3. Se puderem escutar, escutem, porque são músicas, além de serem lindas, falam muito sobre esse capítulo. E a música do capítulo 4 é a música que chama Máscara Negra. Eu queria uma versão que não tem no Spotify. Então, eu escolhi uma versão da Martinália com a Maria Rita, que é lindíssima. Mas a versão que eu gostaria de usar é uma versão do Los Hermanos, que ela tem uma batida de rock mais pesado. Se vocês puderem procurar depois no YouTube, coloca Máscara Negra Los Hermanos, que essa é uma versão linda. Mas a versão que nós vamos usar, Gisele, ainda não escutei, mas siga a playlist, depois vou escutar. Escuta, e depois você me fala. E aí você tenta escutar também essa versão do Los Hermanos, que foi a versão que eu, na hora que eu estava escrevendo o capítulo, eu lembrei, mas como não tinha, eu escolhi uma versão muito bonita também, que é da Martinalha e da Maria Rita, que é essa que estava tocando aqui no início. E aí, escutem todas as músicas lá, que são músicas que fazem completo sentido. Ei, Carla, ei, Leila! Fazem completo sentido para o capítulo. E eu volto a dizer, quando acabar a história, eu acho que vai ser incrível voltar a escutar a playlist inteira e lembrando dos capítulos e falar, eu também adoro Los Hermanos. Por isso que eu queria muito que fosse essa versão deles, né? Passando aqui pra te ver. Ei, Leila, você tá saindo do trabalho, né? Obrigada, amiga. Tô usando aqui a iluminação, ó, Dona Biju, maravilhosa. Os brincos que a Leila trouxe pra mim da Dona Biju, ó. Obrigada, Leila. Obrigada, Carla. Me arrumei hoje pra vocês. Gente, eu só tenho me arrumado pra vocês. Olha que privilégio. Olha o privilégio. Me arrumo como se fosse o primeiro encontro, tá? Fabiola! Ei, Fabiola. Então, vamos lá. Então, é isso. As músicas são essas. E aí eu falei do capítulo 3. No capítulo 4, a Malu começa a contar a história a partir de um baile de máscaras para a velha senhora. Então ela começa a contar que ela estava chegando. E eu não sei se vocês notaram que toda essa história é na... Ei, Fabiola! Que bom você estar aqui. Conheço a Fabiola há 5 milhões de anos, tá, gente? 5 milhões de anos entrega a nossa amizade, né, Fabiola? O capítulo 4 começa com um baile de máscaras. E eu não sei se vocês perceberam, toda a história, tudo até agora é narrado por uma terceira pessoa. É uma pessoa que está vendo de fora. Tanto que a Malu está contando a história dela, mas quem conta é outra pessoa. Não sei se vocês perceberam isso. E faz muita diferença. Porque eu sempre escuto em críticas literárias as pessoas falando que a gente sempre tem que duvidar de uma história narrada em primeira pessoa. Porque eu contar a minha história, eu estou contando só o ponto de vista que eu tenho. Não dá pra ver minhas mãos, né? O meu ponto de vista. E toda essa história é contada por uma terceira pessoa que está vendo de fora. Não sei se vocês tinham percebido isso, então vocês vão começar a notar que a história está sendo contada. Malu está contando a história, mas tem uma pessoa contando que Malu está contando a história.
Então ela conta que ela conta a partir desse baile de máscaras, que ela estava num lugar em que eu até comecei lendo, eu vou repetir o trecho que eu comecei lendo hoje, que é: aos amores perdidos ou desencontrados de outras vidas é dada uma nova chance ao se beijarem sob um eclipse lunar naquele lugar. Do que fala isso? É verdade, né? Muitos anos que a gente se conhece, Fabíola falando. Essa é a lenda que permeia a festa, o baile de máscaras, o casarão. E essa pessoa vai aparecer? Talvez no fim. A Gisele perguntou se essa pessoa que narra a história vai aparecer. Talvez no fim. Então, existe uma lenda que rodeia tudo isso. O baile de máscaras acontece num casarão antigo em que viveu um casal que se conheceu ali e eles juntaram a lenda. Ai, gente, a graça é ter mistério, Se eu entregar tudo agora, não tem graça. E existe a lenda de que casais que se beijam ali naquele local durante um eclipse lunar têm uma outra chance. Se eles se desencontraram em outra vida ou se desencontraram ali nessa vida mesmo, a lenda é essa. Aos casais que se beijam ali naquele local, numa noite de eclipse lunar, uma noite de eclipse lunar é maravilhoso, né? No eclipse lunar, dada uma segunda chance a eles. E naquele ano, o baile acontece todo ano naquela data, que foi a data em que o casal se beijou ali e começou a história de amor deles. E eles mantiveram essa data. Todo ano o baile acontece naquela data. Mas, naquele ano, estava acontecendo o eclipse lunar. E aí todo mundo empolgado, foram para janelas para assistir ao eclipse. E Malu, primeiro que Malu chegou muito desconfortável, porque ela estava de salto, com a máscara azul, com um vestido que aparentemente não era dela. E entrou naquele lugar que ela sentia que não era seu lugar, procurando seus amigos e precisou tirar a máscara para que eles pudessem reconhecê-la. E você tirar a máscara, e aí vem mais uma metáfora da Luciana, você tirar uma máscara num local em que todos estão mascarados, você se sente nu. E foi o que ela se sentiu nua ali naquele lugar em que todos estavam fantasiados e mascarados e ela precisou tirar a máscara. Então, já tinha o segundo desconforto, né? E enquanto ela estava procurando os amigos, ela avistou um rosto ali, uns olhos, por trás de uma máscara negra. E aí eu fiz o delineado para poder chamar a atenção para essa máscara negra. E foi puxada por alguém dos seus amigos e perdeu, né, essa pessoa de vista. Enquanto estava todo mundo lá na janela olhando o eclipse e ela se questionando, mas o eclipse não é o encontro do Sol com a Lua. Na verdade, não gosto de mensagem, te amo também, Lele. Eu sei que você precisa ir, senão fica muito tarde pra você. Beijo, tá? Vai com Deus. Ela se questionou, o eclipse não é o encontro do Sol com a Lua. Na verdade, o eclipse lunar é o sombreamento quando a Terra entra no meio dos dois. Então ela falou, isso parece mais um presságio de uma tragédia do que o início de uma história de amor. Mas tudo bem, segue o baile. E nisso, o mascarado desconhecido chega e fala com ela, vamos comigo. E a maluca da Malu vai. Gente, o desconhecido mascarado chegou, chamou a Malu e ela foi. E aí eles saíram correndo pelo meio do salão, atravessaram uma cortina de fitas como se fosse um túnel. E a história e o capítulo encerra aí. Então é isso, o que nós temos os personagens que foram apresentados ainda superficialmente foram a velha, Luísa e Otto, Malu, que foi conversar com a velha, e agora esse mascarado misterioso que Malu, louca, não façam isso, por favor, gente, não façam isso. Saiu com ele e no próximo capítulo, será que nós vamos saber quem é o mascarado no próximo? Não sei, mas tem mais esse mistério aí de quem é esse mascarado e o restante da história da Malu, né? Por que ela estava ali, isso vai desenrolar, assim como a história de Luísa, porque Luísa tá lá, sofrendo naquela casa que Otto fez pra ela e foi embora também. E também temos, né, a velha senhora que a gente não sabe muito sobre ela e vamos também. Vem domingo! Domingo vem. Já tá escrito o capítulo 5, tá? Capítulo 5 já está escrito. Então é isso. O que nós temos até agora dessa história é isso.
A maluca da Malu saindo com um cara desconhecido e mascarado de um baile numa cidade em que ela se sentia uma desconhecida também. Certo? E aí, gente, o que vocês acharam? Vamos conversar, porque eu já falei, né, sobre... eu recapitulei, para quem chegou agora, eu recapitulei do prólogo ao quarto capítulo, me aprofundei mais no terceiro e no quarto, mas a gente deu uma pincelada ali. Ei, Ana! A gente deu uma pincelada para recapitular, né? O prólogo, capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. Vocês querem falar alguma coisa? Querem acrescentar alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ei! Então, vamos lá. Teve algumas perguntas, né, lá na caixinha. Primeiro, muita gente chamando a Malu de maluca, por isso que eu tô brincando. Malu, não vá com esse cara. Malu, você não conhece esse cara, não vá com ele. E eu concordo, Malu foi maluca de ir com o desconhecido. Algumas pessoas falando que estavam confusas com a história, mas eu acho que agora deu para esclarecer, né? Porque a gente recapitulou, foi do prólogo ao quarto capítulo. Desvendamos o mistério das portas, sabemos que são 2 portas e quais são as 4 pessoas que estão do lado de dentro e do lado de fora dessas portas. Então agora podemos literalmente tocar o baile. A piadinha sem graça da pessoa. E é isso. Eu vi que essa coisa de não fazer uma live dá uma quebra. Fiquei muito preocupada de ser abandonada por vocês, então agradeço. Todo mundo que tá aqui, tô muito feliz que vocês estão aqui de verdade. Isso me dá ânimo, né, pra continuar escrevendo e continuar mostrando pra vocês. Eu sei que tá muito corrido pra todo mundo e eu até queria fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês acham que a gente deveria dar uma pausa em dezembro, porque dezembro é uma correria louca pra todo mundo. Eu vou até fazer uma enquete lá no Instagram. Se vocês acham que a gente deveria dar uma pausa do dia 1º de dezembro ou do dia 20 de dezembro ao dia 10 de janeiro, que aí para nas festas, né? E a gente retoma em janeiro, ou se vocês acham que isso vai esfriar e vocês vão perder o interesse. Ai, Andresa, que linda, obrigada. Imprevistos acontecem, nós entendemos, estamos ansiosos pela história. Obrigada, Gi. Eu sei que tá uma loucura pra todo mundo. Sei que tá corrido, que as coisas estão se atropelando, mas isso me deixa ainda mais feliz, né? Porque apesar de todas as coisas que todo mundo tem que fazer, vocês ainda param aqui, quando dá pra ver na live, ou vão lá no gravado pra assistir e comentar. Por isso que eu tento também fazer uma live com mais ou menos 30 minutos, tá aproximando já, pra não ficar cansativo também pra quem vai ver depois, né? Porque 1 hora é muito tempo e aí estamos economizando tempo. Então, vocês que estão aqui, o que vocês acham? A gente deve dar uma pausa em dezembro? Aí se devemos dar uma pausa do dia 1º de dezembro ao dia... Eu acho que é o dia 10 de janeiro, né? Porque tem aquela primeira semana. Ou do dia 20 de dezembro ao dia 10 de janeiro. Vou fazer lá a enquete. Respondam, por favor, gente, pra gente conseguir organizar isso. Ou vocês acham, não, vamos tocar o barco, vamos fazer, que vai dar tempo de ver, a gente para e assiste depois. Porque senão vai esfriar. O que vocês decidirem, eu faço, tá? E deixa eu ver o que eu tenho pra falar, mas eu continuo com minha cola aqui pra não esquecer as coisas que eu tenho que falar. Pra quem não ouviu no início também, eu soltei um directcast hoje com a Gisele, né, Gi? De uma conversa que nós tivemos, e aí saiu uma reflexão muito legal sobre o mito de trabalhar com o que se ama. Eu postei hoje, eu ia postar no sábado, mas resolvi postar hoje. Gi, acho que não deve parar, só se você estiver muito atarefada com as festas. Então, as festas são nos finais de semana e eu sempre adianto, eu deixo tudo pronto, o vídeo pronto já, antes de sair de casa para ir trabalhar. Igual o de domingo, amanhã eu já deixo ele preparadinho. O texto tá pronto, amanhã eu gravo o áudio e edito, já deixo prontinho, com capa, com legenda, tudo pronto. E aí no domingo, mesmo que se eu estiver trabalhando, eu consigo parar e postar. O problema é tipo live, se eu estiver em um lugar. Eu até ia fazer a live lá na minha irmã, eu só não fiz porque minha sobrinha realmente estava passando mal e eu preferi ficar com eles ali. Mas o texto eu consigo. É só ruim assim, porque talvez no final de ano a gente fica um pouco disperso. E aí, se vocês acharem melhor, a gente dá uma pausinha, nem que seja lá do dia 20 até o dia 10, a gente faz essa pausa, mas uma pausa combinada, assim, todo mundo. E aí vocês não me abandonem na volta, pelo amor de Deus, porque senão eu deixo vocês sem o final dessa história, tá? Olha que eu deixo. E aí, mas eu vou fazer a enquete lá depois, e aí vocês voltem, tá bom? Então, gente, sobre o capítulo 3 e 4, nós não tivemos muitas dúvidas. Na verdade, o capítulo 4 foi o mais visualizado
e o que menos teve comentários. Mas eu entendo, porque não teve muita confusão e as coisas meio que desenrolaram, né? Talvez no próximo tenha mais questionamentos. Mas esse teve um pouco menos. Mas vamos combinar uma coisa? Vocês que estão aqui, quando eu postar essa live lá, vamos combinar. Quando eu postar essa live lá, vocês vão escrever lá, não vou te abandonar, tá bom? Vamos gerar um engajamento aí nesse vídeo, tá bom? Mas obrigada, tá, gente? Obrigada por terem visto os 2 capítulos, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por estarem ouvindo as músicas e obrigada por estarem dando esse apoio aí pra gente não desistir, pra gente querer fazer e querer continuar, porque tá sendo muito divertido pra mim, muito mesmo. E eu quero que seja divertido pra vocês. Obrigada, Gi, tá combinado então. Eu quero que seja divertido também pra vocês. Então eu vou fazer a enquete lá e domingo sai o próximo capítulo, capítulo 5. E aí eu já tô animada aqui, porque não sei se vocês vão gostar, não sei se vocês vão querer me bater. Mas domingo sai o capítulo 5, tá bom, gente? Então, a gente já tá chegando no finalzinho, né? Já deu 31 minutos. Eu já vou encerrar. Obrigada. Todo mundo que esteve aqui, todo mundo que tá assistindo no ao vivo e depois no gravado. Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz por vocês estarem acompanhando. E no domingo sai o capítulo 5, tá bom, gente? Beijo pra vocês. Beijão. Obrigada por estarem aqui, por estarem acompanhando. E a gente se vê lá no direct, nos stories e... Tchau, gente. E na live de terça-feira que vem, tá bom? Beijo, gente. Tchau.